Foste ao Marquês? Foste 2 dias seguidos ao Marquês, não? Olá, doutor. Vamos começar a terapia? Não respondeste. Precisava disto. Foste ao Marquês 2 dias seguidos ou não? Olha, fui ao Marquês só porque temos, enquanto Mutu Create, alguns clientes em Lisboa, de forma a que, pese embora, porventura, por vezes, temos que passar pelo Marquês. Continua igual. Diria que está à espera. Ainda não tem lá aquelas palhaçadas do reservado? Não, calma. Nada está garantido, apenas encaminhado. Muito bem, parabéns. Ainda faltam alguns jogos, é verdade. Muito obrigado. Vamos começar este maravilhoso programa, um maravilhoso episódio, um dos melhores provavelmente que será feito, mesmo que seja uma merda. E vamos começar isto com umas boas-vindas a um colega que se junta a nós. Hoje estamos só cá dois e o Tiago precisa desabafar, por isso hoje colocámos-lhe um microfone. Tens que recordar a malta menos atenta que o Tiago é sportinguista, não é? É. O Tiago é um fenómeno engraçado, malta, porque o Tiago, até certa altura, nós já gravamos há 2 anos, não é? E o Tiago, até certa altura, só via Premier League, não era? Só acompanhava, não ligava a bola em Portugal. De repente começámos a perceber que o gajo até já acompanhava a Primeira Liga Portuguesa. E portanto eu estou curioso para perceber agora como é que vai ser, não é? Tiago, bem-vindo, pá. Obrigado. Não, um bocado triste. É comum eu estar aqui. Não, mas se não te sentires confortável, não faz mal. Estamos a experimentar. Eu acho que a malta vai gostar porque o Tiago, se quiseres falar de Premier League, também podemos falar. Não, mas eu estou num lugar que é desconfortável. Pronto, exatamente, porque o segundo lugar não é propriamente. Eu já lá tive e também não gosto. Já estás agora, com a filosofia. Hoje em dia já estou no lugar em que acho que mereço estar. O benfiquista tem essa cena. É verdade. É roller coaster. É verdade. Vamos lá. Deixa-me só começar por agradecer às marcas por estarmos aqui hoje. Portanto, xsports.pt, passem por lá, há novidades. Colo.pt, também novidades a caminho no que toca a material de luta, estão para lançar também. E Mutu Create e Mutu Visual, que ali pelas mãozinhas do Tiago, que está ali hoje connosco, faz a magia de colocar isto no ar. E deixa-me agradecer também a uma pessoa que me enviou aqui uma prenda para te dar, visto que... Estou habituado a não receber nada. Mas é para ficar aqui, não é para levares. Ok. É uma prenda para ti aqui. Muito bem. Porque foste visto a acompanhar o Benfica B numa imagem que se tornou viral. Repara, a notícia que deveria ser Manu, Samu e outros de Samu e outros, quem é que era o outro? Estava o Tomás Araújo e Hugo Félix. É normal, então vão acompanham o jogo da equipa B que coloca Tiago Gouveia de volta aos relevados, portanto eles foram ver o seu colega. A notícia devia ser esta, mas passou a ser um rol de mensagens a dizer Gui, ó, Bruno, ó, Pedro, ó, mata, ou outros tantos. Este não é o gajo do Porto do podcast. Bem. E a verdade é que foste lá visto e eu já vi fotos tuas com camisola do Jogo Porto e no meio na molhada da malta do Porto. Eu estou muito confuso, pá. Mas nada de novo, penso eu, não é? Não Primeiro, sei, explica-me tu. Ouve lá, o jogo, compras bilhete e vais ver o jogo. Portanto, mas parecia que estavas a viver aquilo. A foto, estás assim de braços cruzados, assim muito preocupado com o que vai acontecer. Não, eu sou um observador e gosto de ver, que sabes bem. Andas a ver jogadores, é isso? Para levar para o Porto? Não há dinheiro, não é preciso. Pronto. Mas posto não, mas estás realmente houve gente que me mandou mensagens. E é curioso porque a malta diz que tem a certeza que eu sou do Porto, tem a certeza que eu sou do Benfica, tem a certeza que eu sou do Sporting. Epá, eu sou de quem ganha. Neste momento estou bem. Ora bem, posto isto, esta semana és do Benfica porque ganhou. Sim. Portanto, temos aqui esta camisolinha que eu te convido a ver. Podes ver, podes abrir. Já percebi, ok. Podes ver, podes abrir, podes virar. E é do campeão do mundo. Podes virar. Ora, aí está. Marcou um bom não, mas mostra como deve ser, porque o pessoal nem deu tempo para ver que a camisola que eu te dei é uma camisola do Benfica e nas costas diz Otamendi. Doeu muito levar um gol do Otamendi.
Ou ficaste contente porque foi a vitória do Benfica? Não, acho que foi para os benfiquistas foi a cereja no topo do bolo. Pois foi. Foi mesmo a finalizar. Foi 80 e... Foi lá no final, nem sei. 88 ou No quase. último minuto. 88 foi ontem, Foi não no é? último minuto. Foi no último minuto. Sim, é verdade. E por cima ser o Otamendi a marcar no Porto. O futebol tem estas coisas de trazer, de fazer estas surpresas. Essas magias, não é? Estas magias, sim. E outra camisola. Mas já agora, já que falamos nisto, deixa-me dizer, já várias vezes tinha pensado que o Otamendi é aquilo que qualquer equipa gosta de ter como um líder, não é? Acho que é um gajo que não vai, nem é tanto pelo grito nem nada, mas só a presença dele e a forma como ele gera as suas intervenções. Acho que é uma grande mais-valia para o Benfica, e nestas fases em que se está a disputar títulos e que toda a experiência conta, parece-me que é essencial, vai ser um jogador essencial para o Benfica até o final da época. Eu diria até, muito se falou na questão dos centrais, que o Otamendi é capaz de estar a fazer uma das melhores temporadas desde estar no Benfica. Não sei se da sua carreira, não acredito, porque isto é para ficar, posso pôr aqui? Não? Teve obviamente. Queres pôr aqui? Podes pôr lá, é sempre. Ou queres vestir? Não sei, vai lá. Não, és um gajo isento. Está bom aqui. Esse fica sempre bem. Uma de um lado, outra do outro. Mas o que é isso? Isto foi uma camisola que tu um dia fizeste o favor de me dar para me picar. Mas já foi há não sei quantos meses. Pois, mas eu faço questão de a trazer aqui porque enquanto eu, benfiquista, tenho. Ainda vou, repara, isto ainda vai sair caro. Se calha o Braga tirar o campeonato ao Benfica na última jornada, isto vai virar mesmo. Mas pronto, por isso é que eu não vou dar muito destaque. Eu tenho a convicção que o campeonato vai estar resolvido antes da última jornada. Vamos ver, é verdade, pode acontecer. Olha, passando aqui pelos resultados da semana no instantinho, o que é que aconteceu? Portanto, o AVS empatou com o Estoril Praia, não é? 3-0. O Estoril Praia a regressar aqui a uma vitória importantíssima. O Famalicão venceu. Não é tirar o mérito ao Estoril, porque já falámos aqui várias vezes que o Estoril está a fazer uma grande época e tem uma excelente equipa. Mas o Aves joga muito pouco. Sim, já trocou de treinador, sem dúvida alguma. 30 por uma linha, mas sem dúvida alguma. Vai ter grandes dificuldades. Ainda por cima teve alguns resultados esta jornada que não foram do seu agrado, certamente. O Famalicão foi vencer mais uma vitória do Oliveira, atenção, em casa do Aroca, por 2-1. O Famalicão começa realmente aqui a respirar um pouco de alívio e a singrar aquilo que fazia desde o treinador. Parece-me a mim que está numa série bastante positiva, talvez a melhor da temporada. Isto acho que é uma coisa que podemos escapulizar depois melhor. Falávamos disto a semana passada. Está a fazer a época segura, está num bom lugar, já não tem riscos de descida, mas eu quero acreditar que, tendo em conta o historial dos últimos anos, a expectativa do Famalicão era estar onde está um Casa Pia ou um Estoril ou um Vitória, o próprio Vitória, e nesse aspecto, nessa perspectiva, é uma época em que se calhar desejavam. É um bocadinho abaixo do que desejavam inicialmente, mas está a fazer uma época segura agora no final. Concordo. Olha, o Vitória naquela luta entre quinto e sexto lugar mostrou que é mais forte, portanto venceu em casa por 2-0 o Santa Clara, que na próxima jornada recebe o Sporting. O Santa Clara que está numa posição sem treinador também, no banco, sem treinador no banco, sim, foi expulso, né? Sim. Mas estamos a falar aqui de duas equipas que ainda vão encontrar Benfica como Sporting, o Benfica Vitória neste caso, o Sporting Santa Clara também neste caso. As duas vão receber estes jogos. Para a semana já existe o Santa Clara Sporting, mas no entanto são as duas que estão ali minimamente confortáveis, mas obviamente a tentar disputar cada uma entre si aquele que é o quinto lugar na tabela. Já agora sobre este jogo, não sei se viste, eu vi partes, mas aqui destacaria a questão que o Vasco Matos veio trazer a público quando se referiu à expulsão. E eu pensei que isto só acontecia com os TVDEs que não falavam português. Nunca imaginei, assumindo que ele está a falar a verdade, nunca imaginei que o quarto árbitro
fosse por um jogo da Primeira Liga e que não entendesse português. Pá, isto a ser verdade, nem sei se é vergonhoso, se é lamentável, não sei qual é a expressão a utilizar. Acho que alguém da Liga devia vir defender o quarto árbitro, ou então dizer, não, realmente este tipo não tem as condições todas para estar num jogo de Primeira Liga, não é? Claramente. E depois desta vitória as equipas ficaram separadas por apenas um ponto. O Santa Clara ocupa o quinto lugar com 46 pontos e o Vitória logo a seguir com 45. Portanto, como eu estava a dizer, aqui duas equipas que ainda vão tentar, se bem que isto é um bocado só pela honra, não muda nada no que toca às aspirações europeias, mas não deixa de ser engraçado. O Famalicão, falávamos há pouco, tem os mesmos pontos do Casa Pia já, portanto ocupa o 7º lugar, também uma excelente recuperação do Famalicão. Em sentido inverso, o Gil Vicente parece que demora a encontrar-se, volta a perder agora com o Moreirense, portanto um bocadinho a lei do ex, a equipa que foi treinada e que já foi sensação esta época por parte de César Peixoto, conseguiu vencer a atual equipa de César Peixoto por 1-0 num jogo em que daquilo que eu vi também muito pouca coisa a acrescentar, e eu não vi nada. Uma vez mais o Moreirense a ganhar fora de casa, o que acaba por ser bastante também engraçado. Um resultado que me surpreendeu: Nacional perdeu em casa com o Estrela da Amadora. Isto leva-me aqui a olhar para a classificação e perceber que temos o Estrela da Amadora sai da linha de água, sai da zona de descida. A conseguir sair da zona de descida. Atenção que se não tivesse acontecido esta vitória, estávamos a falar da igualdade pontual com o AVS, tem 23 pontos. Em último tem o Boa Vista em igualdade pontual com o Farense. Portanto, parece-me a mim que é uma vitória importantíssima para o Estrela da Amadora, que iguala o Gil Vicente. Portanto, diria que Gil Vicente 26, Estrela da Amadora 26 e depois AVS 23 e os outros 2 18. Não sei se o AVS vai conseguir. Consegues ver aí os calendários já agora? Sim, estamos a falar de 3 pontos de diferença e há 18 em disputa, não é? Já está tudo em aberto na realidade. Já lá coloco. Depois, obviamente, o resultado, eu acho que é o resultado da jornada. O Benfica volta a vencer o Porto, neste caso agora em casa do Porto, por 4-1. Já lá vamos ao jogo. Farense e Casa Pia empataram ontem. O Boa Vista, sem treinador, foi ganhar por 2-0 ao Rio Ave. E o Sporting, a fechar a jornada, sem treinador, tem o Jorge Couto, empata. Que era alguém que já estava mais ou menos ao corrente do que se passava, não é? Sim, e o Sporting acaba por empatar com o Braga. Eu acho que hoje não perdia. Mas o futebol tem estes fenómenos que não encontras uma razão, não é? Repara, o Rio Ave, que apesar de, já dissemos aqui, é uma equipa que devia estar a fazer muito mais do que está a fazer, mas é uma equipa muito mais forte do que o Boa Vista, não é? E perder com o Boa Vista sem treinador, como tu dizes, era a última coisa que tu imaginarias que fosse acontecer. Sim, eu se tivesse que apostar, tinha apostado na vitória do Rio Ave. Fácil. Mas repara, o Petit até se deve espumar todo, não é? De repente estamos a falar de 5 pontos para o lugar de playoff, neste caso. É difícil, tendo em conta os jogos que vêm a seguir, mas isto está uma salada ali que eu acho que ainda ninguém desceu. Não, repara, a certa altura dava a ideia que sim, não é? A certa altura, inclusive o Farense, houve uma altura que estava morto. Neste momento há 5 pontos de diferença para o AVS, e eu não conseguiria atravessar-me a dizer quem é que vai ficar em último, por exemplo. Não, eu diria que Gil Vicente, Estrela, AVS, Farense, Boa Vista estão em perigo, portanto vamos ver o que é que acontece. Olha, o que é que aconteceu com o Lito Vidigal? Qual era a expectativa do Boa Vista? Não sei, mas eu não sei se é ele que sai, se é ele que é despedido. Acabei por não perceber muito bem essa história do que é que terá acontecido. Podemos trazer isso no próximo programa. Agora, vamos falar aqui, efetivamente, daquele que é o jogo da jornada. E Tiago, se me quiseres intervir, podes intervir. Eu acho que lembra-te só de uma coisa.
há coisas que eu acho que devíamos falar antes de arrancares para aí, porque eu já sei que já estás excitado e para ti já não há mais nada, não é? Não, porque para mim o episódio era só isto, era falar destes faz jogos sentido, porque há grandes, muitas coisas para falar. Exatamente, e nós costumamos falar de tudo aquilo que é a Primeira Liga e... Queria-te só dizer o seguinte: o teu clube lançou um empréstimo obrigacionista. Pronto, já veio ele com merdas. Pronto. Não, isso é importante. Bora, sim. Não é? Lançou um empréstimo obrigacionista a 4 anos a pagar 4,5%. E tinha um empréstimo obrigacionista a devolver agora. E portanto, se calhar precisou de dinheiro para pagar a dívida que tem neste caso. Pronto. Portanto, acho que isto é uma coisa interessante e que é normal, atenção, ok? Não é nada do outro mundo. Mas pronto, era um ponto que eu gostava só aqui de chamar a atenção. Depois, o diretor técnico da formação do Benfica vai-se embora. Não sei se já há substituto. Tem sido recorrente no Benfica haver muita gente que está associada ao sucesso dos últimos anos que tem saído, não é? Pessoal técnico, digamos assim. Portanto, não quer dizer que o Rodrigo Magalhães seja a última Coca-Cola do deserto, se calhar até vem alguém com outras capacidades, mas também queria aqui dar esta nota. Depois, Renato Sanches, pronto, que estou curioso para ver se vai ficar no Benfica para a próxima época ou não. Acho que neste momento diria que nem de borla, na ótica de mesmo que alguém diga, olha, está aí, nós pagamos o ordenado, não tens de pagar nada pelo empréstimo, e fica aí. Pá, eu acho que não faz sentido, na verdade, e tenho muita pena porque é um jogador que toda a gente conhece a capacidade que tem. Entretanto, houve Taça de Portugal, pá, tu já nem ias falar nisso, não interessa? Interessa, fala tu. Não te esqueces, já percebi que não queres. O Mourinho, que foi notícia porque agarrou no nariz do treinador rival, e que a mim me deixa especialmente triste porque o Mourinho hoje em dia só se fala por este tipo de coisas. E pronto, epá, e agora falar da jornada. Antes de falar da jornada, o Sporting, meio da semana, e o Benfica, que vence também a meio da semana. O Benfica jogou contra o Farense, portanto uma vitória ali sofrida em casa por 3-2, e o Sporting, que já tem um pé na final da Taça de Portugal, vence com todo o mérito. Sim, ainda assim, para podia... mim, com um penalti que não existe em lado nenhum. E aquilo que eu escrevi nas minhas redes e que volto a chamar a atenção é que choca-me que ninguém do meu clube ainda se tenha levantado para falar sobre isto que tem acontecido. Uns podem aplaudir esta decisão, que é manter o calado e focar no nosso trabalho. Eu, no meu caso, acho que um clube como o Benfica, vendo o que está a acontecer, tem que se impor. Ponto. Não decidiu manter-se o silêncio, está tudo bem. Se por acaso tivesse perdido contra o Porto com um penalti que não era penalti, se calhar aí já vinha para as ruas falar. Tu vês o presidente do Sporting há cerca de mês e meio, 2 meses, veio dar uma entrevista e que aparentemente surtiu algum efeito. Vês o presidente do Futebol Clube do Porto vir dizer que o futebol está assim, está assado, não sei o quê, e de facto o Benfica não diz nada. Aquilo que eu já disse aqui mais que uma vez é que tem sido fácil marcar penaltis a favor do Sporting. Não quer dizer que seja pela quantidade. Há malta que confundiu a dizer, pá, muitos penaltis. Não é isso. É a forma, é o tipo de penalti. É situações que, pá, são no mínimo duvidosas e que o jogador do Sporting atira-se para o chão e claramente é forçado, epá, e não há dúvidas, e vai ao VAR e toda a gente vê que aquilo não faz sentido. Mas pronto, este fim de semana não houve penalti. Este fim de semana não houve penalti. Curiosamente, um jogo que teve muitas incursões na área. Deixa-me só dizer o seguinte em relação ao Benfica Sporting, ao Benfica Porto Benfica. Eu vou tentar tirar ao máximo, embora seja para mim muito difícil, aquilo que é a camisola do Benfica, mas eu acho que o Porto tem que estar
profundamente preocupado com aquilo que é o seu futuro, porque apesar das ligeiras melhoras que eu apontei contra o Estoril, aquilo que eu vejo é um desnorte tático absolutamente arrepiante. Atrevo-me a dizer que o jogo para o Benfica foi dos mais fáceis esta época, e digo mais fácil do que contra um AVS fora, mais fácil do que provavelmente será contra o Estoril em casa do Estoril, mais fácil contra aquilo que foi o jogo com o Nacional na Madeira. Ou seja, parece-me a mim que o Porto está mentalmente de rastos, mas taticamente completamente perdido. Aquilo que eu vi foi um jogo 100% dominado pelo Benfica, em que 4-1 é uma sorte, porque é uma sorte neste caso para o Porto, porque podia ter sido muito mais grave do que isso. O Diogo Costa a fazer defesas enormes também, com o ombro, com a cabeça, com as mãos, com a ponta dos dedos, a fazer defesas muito, muito importantes, e um Porto que consegue chegar ao golo fruto das debilidades defensivas do Benfica, que ainda assim entrega 2 bolas, uma por António Silva, outra por Florentino, que podiam ter custado 2 golos e o jogo ser outro. Em todo o caso, fora essas situações, só deu Benfica. E só deu Benfica com 4 bolas na baliza, 3 ao ferro e umas quantas defesas do Diogo Costa. Não sei, porque não há muito a dizer sobre este jogo, apenas reforçar que o Pavlidis tem aqui um jogo em que todas as oportunidades que tem para fazer golo faz, só tem uma bola oposta a seguir, mas marcar 3 golos no Dragão não é para todos, e ele conseguiu chegar e fazer isso. Já vi grandes jogadores, grandes avançados no Benfica, no caso do Jonas, por exemplo, que nestes jogos claudicavam e nos jogos grandes muitas vezes nem apareciam assim tanto. E aquilo que o Pavlidis fez contra o Porto fez-me lembrar um bocadinho aquilo que o Cardoso fez uma outra vez contra o Sporting, em que conseguia realmente ter uma frieza brutal à frente da baliza e não se cagava, chegou ali à frente da baliza, fez golo. À parte disso, também um grande jogo do Di Maria, e um grande jogo também do Aktürkoğlu, vale a pena dizer. Para mim, Aktürkoğlu e Pavlidis os melhores em campo. O 0-0 dá nota 8 ao Di Maria, eu não vi assim um jogo para o Di Maria ter nota 8. Dava assim 8 ao Aktürkoğlu, 10 ao Pavlidis, porque não teve hipótese. Um grande jogo do Otamendi, ainda por cima a conseguir fazer golo contra a sua ex-equipa. Obviamente que deverá ter sido especial para ele, mas uma questão que fica por explicar, que é o que é que se passa com o Tomás Araújo. Porque pareceu logo que entrou debilitado, pareceu logo que entrou sem grande vontade de arriscar em determinados lances, teve que sair mais uma vez, e acho que o Lage tem aqui um problema. Faltam alguns jogos, faltam 6 jogos de elevado nível, e acho que o Benfica tem ali um problema para resolver na lateral direita, e o Porto tem outros tantos para resolver na equipa toda. Tanta coisa, eu concordo com praticamente tudo que tu disseste. No caso do Tomás Araújo, aqui há várias coisas, não é? É óbvio que o Tomás, não sendo um lateral de raiz, está sujeito a esforços que normalmente não seria suposto, e provavelmente está a pagar por isso. Acontece é que o Benfica tem um lateral direito que o treinador já disse que confiava nele, mas pronto, em termos práticos já se percebeu que não conta para o Totobola. Tudo o resto, concordo contigo. Eu não destacaria assim ninguém. Pronto, obviamente que o Pavlidis marcou 3 golos, o Aktürkoğlu fez um grande jogo. Eu diria que se calhar um bocadinho abaixo o António Silva continua a claudicar em jogos importantes e já não deveria fazer tanto, e o Florentino tem aquela limitação que às vezes deixa o Benfica em situação de apuros. Pronto, tem alguma dificuldade técnica no controle de algumas bolas e sair a jogar, e portanto houve ali um lance que podia ter corrido pior. Tudo o resto eu concordo contigo que o Benfica fez uma exibição exemplar. Apesar de que, e não tirando mérito ao Benfica, o Benfica começou a ganhar, ok? E provavelmente a estratégia seria a mesma, não mudou nada.
Obviamente facilitou-lhe a vida, não é? Dar-lhe outra tranquilidade, mas na realidade o Benfica não precisa de fazer um grande jogo. Se tu pensares bem, o Benfica, e eu aqui, nós já muitas vezes criticámos o Lage, eu acho que o Lage montou a estratégia de forma perfeita. O Lage conhecia as debilidades do Porto e pensou, vamos deixar estes tipos espalharem só comprido. Foi fácil, não é? Por isso é que tu dizes que realmente foi o jogo mais fácil. Eu entendo o que tu queres dizer, é por isso. Sem desprimor do adversário, como é óbvio, porque para o Benfica ganhar ao Porto no Dragão é dificílimo, ganhar por 4 ainda mais difícil, certo. Portanto, alguma coisa tem que correr muito mal, porque é muito mais normal nós vermos o Porto se liderar o Benfica no Dragão, do que vermos o Benfica dominar o Porto do primeiro ao último minuto. Focando-me agora um bocadinho mais no Porto, tu estavas a dizer que há aqui diversas carências em termos de táticas, e eu acho que os problemas são muito maiores que isso tudo. O Vilas Boas, presidente Vilas Boas, atravessou-se demasiado quando, sendo ele treinador, conhecendo ele a realidade que o Futebol Clube do Porto vive, vir dizer que é o jogo da época contra um rival que nós sabemos que está forte, quando vens dizer uma coisa dessas, estás-te a pôr no fio da navalha. Não é? Mas não achas que é normal ele ter dito isso? Não. Ok. Não acho. Pode dizer no balneário. Eu acho que ele pode dizer no balneário e pode lançar achas para a fogueira. Agora, vias cá para fora dizer que um clube que ganhou o que ganhou nos últimos 40 anos, vias dizer que é o jogo da época, eu acho que não funciona. E a prova disso é que ele, no final do jogo, sentiu-se comprometido e sentiu-se defraudado, e castigou a equipa. Gostava que me falasses disso, porque, desculpa, estou só a fazer isto para tirar aqui uma eu tenho uma visão relativamente a isso, que é, os jogadores não têm culpa, nenhum deles queria perder o jogo. Eu não acredito que no íntimo deles fizessem fosse o que fosse para perder desta forma. É humilhante. E, portanto, eu entendo que tenhas que ter conversas mais duras, tenhas que, se calhar, no dia a seguir havia folga, já não há folga, vamos treinar se calhar 2 vezes, vou-vos fechar o dia inteiro. Agora, eu entendo que aqueles jogadores precisavam se calhar de ir para casa naquele dia e estar com as famílias deles. E deixa-me que eu te diga, sai uma notícia hoje de um desabafo, um alegado desabafo do Anselmo, em como estava totalmente contra essa medida do presidente, porque o próprio treinador sentia a necessidade de dar descanso à equipa. Mas o Anselmo, eu tive pena dele. Acredita, não sei se ele tem capacidade, se calhar nem tem capacidade de treinar o Porto. Se calhar foi um erro de casting do treinador do Porto, que agora está refém dele. O Vilas Boas não pode despedir este treinador agora, não é? Ele já veio dizer que na próxima época é o treinador, e tem que ser, porque é um tiro nos pés estar a despedir alguém que é a sua segunda aposta em meio ano, ok? Eu tive pena do Anselmi. No final do jogo ele estava ali sem saber para onde é que havia de ir, se ia para o balneário, se ia com o jogador. Estás a perceber? Acho que há um estão perdidos. O Porto, sinto que está perdido e não se vê uma luz ao fundo do túnel. A realidade é esta, não é? Falando do jogo, o Eustáquio funciona naquela função contra o Aves, contra o Boa Vista, contra o Rio Ave. O Eustáquio não é um defesa central para levar com um Pavlidis pela frente, por exemplo. Olha, eu achava que a questão do Eustáquio era muito mais para construir e levar o jogo, mas a verdade é que ele jogou mesmo a central. Sim, por isso estava a jogar naquela central, certo, mas por exemplo, mas por isso é que eu te digo, ele funciona com o Rio Ave, porque ele vai construir. É isso. Eu nunca vi o Porto tanto tempo em missão defensiva como nós vimos neste jogo. Ou seja, aquilo que eu esperava, eu achava que isto era um 4-3-3 camuflado por um 5-4-1, ou o que tu quiseres chamar, camuflado, porque achava que o Eustáquio efetivamente não ia assumir missões defensivas, mas assumiu. E teve dificuldades tremendas, como é óbvio, não é? Acho que mais uma vez é uma teimosia
do caraças do Anselmi, apesar de ter tido esta alteração, que lá está, que eu achava que era um bocado para fazer ali a linha de 4. Mas ele não tem equipa para jogar assim e dá para perceber quando há um bocadinho de pressão alta. Quando tu tens o melhor central, é o Marcano, que é um fabuloso defesa central, mas tem 40 anos e teve parado uma época, não é? Quando é o melhor central do Porto, é complicado. O Fábio Vieira não me tem convencido. Até vinha a fazer bons jogos o Fábio Vieira. Sim, mas até vinha a fazer bons jogos, já tinha que estar a jogar muito mais. Sim, o PP está noutra. O PP está noutra. PP desde a história do Vítor Bruno que é outro jogador. Acabou, ele está noutra. E tu agora tens aqui um dilema. O que é que tu fazes a um jogador como o PP, que é um internacional brasileiro? Encosta-lo, vais desvalorizá-lo ainda mais quando precisas de dinheiro? Não podes, sim. Não podes. É um desafio grande. O Samu já se percebeu que é um ponta de lança letal, mas esta estratégia não funciona com ele. Está ali, é um cone lá na frente, não é? Sim, ainda assim acho que, por exemplo, o Rodrigo Moura é mal tirado, porque acho que ele era o único que estava ali a ser um bocadinho agitador do jogo. Mas é um jogo completamente desinspirado. Eu acho que é ingrato batermos em quem quer que seja. Considero que, por exemplo, o Diogo Costa, apesar daquelas ótimas defesas, não fica muito bem na fotografia. Por exemplo, no último golo do Otamendi, em que a bola está ali perto da pequena área, parece-me que podia fazer muito melhor. Se quisermos falar do guarda-redes mais valioso do mundo, parece-me que ali, mas é um momento difícil que ele lá também estar a passar, e ele sentindo o Porto como poucos sentem ali, há de estar com raiva de tudo isto e deste momento que está a passar. Portanto, também por aí não quero bater naquilo que terá sido a exibição do Diogo, que acho que até foi o melhor deles todos, não é? Mas é um Porto que tem que pôr a mão na consciência e perceber o que é que quer fazer dali para a frente, porque arrisca-se mesmo a que as coisas corram mal, e uma Liga Conferência não salva o Porto. Eu gostava de um dia, de se conseguisses voltar aqui a trazer o Luís Vilar, porque eu lembro-me quando nós falámos se o Porto aguenta mais um ano sem ser campeão, e ele diz não aguenta sequer sair à Champions, quanto mais a uma Liga Conferência, que é o que pode vir a acontecer. Tu olhas para um Braga e olhas para um Porto, e neste momento o Braga parece-te uma equipa muito mais estável, não? Sim, embora já vamos ao jogo de ontem, mas... Não, mas está bem, mas é uma equipa mais estável, estás a perceber? Na maioria dos jogos que vai apanhar para o campeonato, o Braga pode estar mais confiante e mais perto de ganhar do que provavelmente este Porto. Exatamente. Portanto, neste momento não te choca pensares que o Porto pode acabar em quarto. Não choca nada, mas acho que é dramático para aquilo que é o futuro do Porto. Mas épocas não são épocas, e o Sporting também, quando teve esta reestruturação, também teve um ano em quarto lugar. Mas acho que... Bem, vamos ver. Passando daqui para o jogo do Sporting, acho que é aqui que a gente pode ter um bocadinho ali mais a intervençãozinha do Tiago, se ele assim o quiser, mas eu vi o jogo com ele, e deixa-me que te dizer, eu tenho que fazer aqui um mea-culpa, da mesma forma que não acredito em foras de jogo anulados por 3 cm, também não acredito em foras de jogo validados por 3 cm. Chegámos a falar disto, 3 cm é isto, e acho que enquanto não houver uma tecnologia do VAR semiautomática em que os jogadores são substituídos por 3D e consegues perceber exatamente onde é que está e não está, se bem que a lei do fora de jogo vai mudar, mas vai haver na mesma esta questão dos centímetros, está a pisar, há de haver sempre uma linha, há de haver sempre um limite. A questão que eu acho que se deve colocar é: um jogador beneficia por estar 3 centímetros à frente do outro? Acho absurdo anular-se. É que nem se trata do gol, porque o gol é um golão do Gyökeres, é uma jogada, mais uma que ele inventa e faz um gol inacreditável. Mas são 3 centímetros, pá. Eu acho que ou se arranja ali uma margem de erro, ou se mete-se realmente o VAR semiautomático, ou se realmente percebe-se como é que as coisas vão funcionar com a nova lei. Mas isto volta a acontecer, porque está ou não está a pisar, está ou não está... Pá, eu acho que vai minimizar, mas mesmo assim acontece. E eu não acredito nisto. Eu vejo a imagem parada e não vejo 3 centímetros. Consegues, então não dá. Então. Como é que tu consegues ver num ponto de fuga, quando tu metes a linha, como é que tu consegues andar para a frente ou para trás, porque é uma mão a fazer, se está a 3 centímetros? Epá, isto nem frame a frame. Eu não acredito nisto. Sim.
Portanto, se não acredito quando E validaram o gol do Sporting, podes decidir um também título por causa disso, não é? claro, também não acredito neste caso que prejudica neste caso a tirar um gol ao Sporting. Concordo contigo. Mas pronto, acho que foi um Sporting uma boa primeira parte. Isso ajuda um bocado na conversa dos penaltis marcados ao Sporting, honestamente, porque aí mostra só que há uma arbitragem que não é fidedigna, não é? É penaltis, é fora de jogo. Mas tu consideras que os penaltis marcados ou não marcados é incompetência do árbitro? Sim. E não favorecimento? Sim, eu considero isso, porque se calhar há uma falta de atenção também das pessoas e da imprensa de ver jogos dos outros clubes mais pequenos. Também há estas falhas. E os penaltis marcados em Portugal são completamente ridicularizados, não é? Porque tu tanto podes dizer, isto não era penalti, como podes dizer que mas isto é final, é penalti. Sim, mas só o agarrou, mas não agarrou. E no episódio quando quando fomos ao Norte e estivemos naquilo da Liga com os árbitros, eu lembro, depois os critérios que eles aplicam nos jogos. Esta equipa está a perder, se calhar não vamos arbitrar isto. Esta equipa está, para não criar logo um desfavorecimento. E nota-se que se calhar foi isso que aconteceu. É um gol logo ao início do jogo, vai logo definir o jogo. Se calhar vamos meter aqui 3 centímetros. E é um bocado esta questão da arbitragem e dos penaltis. Aquilo que eu chamava a atenção é que obviamente, e muitos destes penaltis são questões de interpretação. Exato. Pedro, isto ou há regras ou não há regras? O que é isto, a questão da interpretação? O que para aquele árbitro interpreta como intencional e marcar penalti e para o árbitro não, em que é que nós ficamos? Ou seja, acho que falta uma clarividência nesse caso daquilo que é ou não é penalti. O Sporting desta vez não teve nenhum lance em que pudesse beneficiar de um penalti, porque também teve pouca aproximação à área, e nós temos que ser justos e dizer, fruto do Gyökeres, há muita aproximação à área, há muito jogo de contacto, e o futebol é um jogo de contacto, mas é preciso realmente perceber exatamente, e eu concordo aqui com o Tiago, eu acho que não há favorecimento, há incompetência, e há medidas que se tomam de uns presidentes e de outros que condicionam aquilo que é a ação de um defesa central, ou de um outro defesa, ou de um avançado na área, a defender, e um árbitro. Claro, esses condicionalismos vão haver sempre. Há muita coisa em jogo e é natural que cada um defenda a sua dama. Nós o que esperamos é que o árbitro, e acima de tudo o VAR, porque está sentado, não está a ser pressionado por jogadores, não está a ser pressionado pelo público, tenha a capacidade de olhar para um lance e dizer assim, há contacto físico, mas é um contacto que não é impeditivo de continuar a jogada. É isso que nós esperamos. Certo? No fundo aqui funciona como um filtro, não é? Temos o árbitro que é o primeiro que analisa, mas tem esses condicionalismos todos, tem essa pressão toda. Ok, errou, mas o VAR está sentado tranquilamente numa cabine insonorizada, pode parar o jogo 2, 3, 4, 5 minutos, como já vimos, e nós aceitamos muito menos que ele erre. Exatamente. Isso mesmo. Exatamente, porque quando tu tens um VAR e erras em decisões, tu estás a expor ainda mais a incompetência de quem te está a apitar e de quem está no VAR. A incompetência da arbitragem em Portugal. Certo. Ainda assim, não considero que o jogo de ontem... E desculpa lá, e há outro agravante na minha opinião, que é o sentimento de impunidade que existe. Que é o árbitro no limite erra, toda a gente viu que errou, mas na próxima semana está a arbitrar novamente um jogo que pode ser decisivo. Exatamente. Pronto. Exatamente. E isso é que não era suposto acontecer, não é? Exatamente. Ainda assim, eu não acho, imagina, que tenha sido um jogo em que o árbitro é responsável pelo resultado. Estás a ver? Não acho isso. Acho sim que há um Sporting muito pressionante na primeira parte, e que eu achava até que ia resolver o jogo facilmente. O Gyökeres, estando no primeiro gol, como logo a seguir no livre que dá o golo que é validado, acho que demonstrou claramente que estavam ali para vencer e que não havia grande história neste jogo a dar. Mas a verdade é que na segunda parte mete-se a jeito, baixa muitas linhas, já se percebeu que o Sporting está com dificuldade em fazer 90 minutos consistentes e acaba por sofrer o empate, salvo erro com...
eu tenho de dizer isto, alguma sorte à mistura. Não via sequer o Sporting. Eu via o Sporting num contra-ataque a poder fazer o segundo gol, mas a verdade é que a dada altura houve ali um ou outro lance em que se percebeu que podia haver uma surpresa. Mas o Sporting, nomeadamente mais pelos adeptos, pelo que se percebeu no final, ficaram em choque. Sim, mas no estádio deu para perceber que estava-se a aproximar o golo. Sabes quando tu sentes aquele burburinho, a própria equipa a recuar, admito que de forma inconsciente, não estou a dizer que o treinador tenha mandado recuar, certamente que não, mas tu começas a sentir que há qualquer coisa e que tu não consegues fazer nada para evitar. Pá, e na realidade o Braga não estava a fazer um grande jogo. Não, e o próprio guarda-redes, o Lucas, o Ordinchek, tem ali 2 ou 3 defesas importantíssimo que evitaram o avolumado resultado. Mas, e lá está, é nestas alturas que é importante a liderança em campo, é importante a confiança, a experiência dos jogadores para evitar que isso aconteça. E ontem acho que o Sporting, e provavelmente a partir de agora, estas últimas jornadas, o Sporting se calhar, além de ter muito menos opções do que o Benfica, como já falámos aqui N vezes, provavelmente vai lidar de forma mais difícil com a pressão. Percebes? Acho eu. Concordo. Este jogo traz-nos um caso também que se trata das palavras do treinador em conferência de imprensa quando lhe perguntam pelo Arder, e a resposta do Rui Borges é para jogar naquela posição já temos que é o melhor, toda a gente vê, é o Gyökeres, portanto ele tem que estar sempre numa posição adaptada, e os últimos tempos, que se formos ver como hoje, pouco ou nada acrescenta, muito trapalhão. Eu não vejo maldade nestas declarações. Não sei como é que, por exemplo, o Tiago pode, como adepto de Sporting, prever esta declaração. É uma declaração ridícula, porque que só mostra que ele tem um bocado de falta de incompetência, não é? Então tu tens consciência, tens a noção que ela é mau naquela posição e mesmo assim não é bem uma crítica, não é? Mas pode ser interpretado como uma crítica de que ele não fez nada ou pouco nada naquela posição. Então porque é que o metes lá? Não é? Porque é que faz isso? Ninguém, né? Tu tens... Exatamente. Ele não tem mais ninguém. Eu quero... Sim, mas isso não pode justificar o porquê que o Sporting está a precisar de ganhar e mete o Arder 1 minuto. Certo. Exato. Então se precisas ganhar, mete o Arder na frente. Está bem, mas ele estava a ganhar para todos os efeitos e não precisava se calhar de meter um ponta de lança. Na perspectiva dele. Aquilo que eu quero aqui só defender um bocadinho, o Rui Borges, se der para defender, eu acho que ele tem aquela postura que não é o que nós estamos habituados a ver num treinador de uma equipa grande, ainda por cima que está a disputar o título, e ele se calhar paga um bocadinho por isso, porque pode ser aqui um bocadinho mal interpretado. Obviamente que agora olhas para essas declarações e isto choca um bocadinho, não é? Não estamos habituados. Eu sinto que ele não quis dizer isso dessa forma, ok? Ele não quis dizer isso dessa forma. A verdade é que fica... provavelmente o Rui Borges é um bom treinador, se calhar não é um bom treinador para uma equipa que disputa o título. Sim. Ok? O que eu te quero dizer é que chega a estes momentos, esta pressão, e ele se calhar não controla aquilo que diz, não utiliza a expressão certa, não tem essa tarimba, digamos assim. Pronto. E agora se calhar paga um bocadinho por isso. Queria desvalorizar essa declaração. Não acho que ele tenha o feito para crucificar o jogador. Sim, até mesmo como adepto eu também acho que não foi para crucificá-lo. Não foi para crucificá-lo, mas tu notas que o Sporting na segunda parte não entra com a mesma garra, não é? Que entrou na primeira parte. E tu começas a notar isso no Sporting, aí a única crítica que podes dar ao Rui Borges é que nota-se ali no balneário ao intervalo o Sporting nunca volta igual. O Sporting já não é aquele Sporting que resolveu os jogos na segunda parte. Tu não associas que isso possa também ter a ver com uma questão física? Eu acho que é uma questão de... Não...
repara, tens um Trincão, por exemplo. Não, porque também tinhas jogadores lesionados quando o Ruben Amorim estava cá. Não, está bem, mas repara, tens o Sporting está dependente de um Gyökeres, ok, que passou ali uma fase complicada, mas que é uma força da natureza, mas estás dependente, por exemplo, de um Trincão. Trincão é o jogador com mais jogos do Sporting, meu. Certo, mas o Trincão, imagina, nós também não podemos fechar os olhos e quer dizer, o Trincão só apareceu para jogar 20 minutos. É verdade. O resto do jogo passou o jogo ao lado. Certo, mas não terá a ver também com uma questão. Ele sempre foi assim. Tem a ver, exato, tem a ver com o que é o Trincão, assim. Que é um jogador inconstante que não faz 90 minutos regulares, não tinha ficado no Barcelona. O facto de ser o jogador com mais minutos não irá prejudicar que as segundas partes sejam mais fracas? Epá, eu consigo compreender-te, mas a verdade é que eu acho que é mais mental do que físico. Pode ser. Eu acho que é mais mental do que físico, porque o Sporting neste momento com o Rui Borges, eu concordo contigo, acho que é um bom treinador. Não sei se é o treinador ideal para uma equipa pode que vir a quer ser, se calhar pode vir a ser. Exatamente. E percebes aqui que este empate em casa com o Braga, um empate também no Dragão, quer dizer, são 2 jogos em que há nitidamente responsabilidades da equipa onde tinha a obrigação de fazer melhor. O Sporting na segunda parte não existiu. Sim. Não colocando o jogo em risco, volto a dizer, eu acho que vi 2 remates do Braga à baliza. Mas o futebol é futebol. O Braga também, eu acho que o Braga também reparou que estar a jogar com uma linha de 5 e aquele espaço aberto que entre o Moutinho e a linha de 5 começaram a perceber que estava muito espaço, e se reparares que o Sporting não tem os contra-ataques, era sempre falta, e acho que o Braga também foi muito esperto a jogar dessa forma. Não vamos deixá-los sair, não vamos deixá-los sair em contra-ataque, vamos fazer falta, até que chega ao ponto que o Moutinho até é expulso por causa disso, não é? Sim, mas eu acho que foi um jogo que ainda assim o guarda-redes muito bem a segurar o resultado, 7 remates à baliza contra 3, e há lá uma defesa incrível que eu me lembro de ver ali na segunda parte. E depois a felicidade, quando tu metes um miúdo de 18 anos aos 83 minutos, não foi só um, e depois aos 87 faz foram os miúdos todos, não foi só um. Ele foi esperto nesse sentido, o treinador do Carvalhal ele foi esperto, porque notou-se que a confiança dos miúdos estava completamente superior à confiança da equipa do Sporting. Os miúdos entraram com uma garra mesmo, eles queriam fazer aquilo, eles queriam fazer o empate, eles queriam fazer aquilo. Foram espertos. E eu acho que isso aí acaba por ser notório. E também, resultado feliz. O jogador que entra aos 83 e faz gol aos 87 é do Braga, e o Braga mostra aqui que tem uma palavra a dizer neste pódio, e é um clube de estar atento, porque eu acho que não é descabido aqui. Não acho que seja o Braga dos últimos anos, mas a verdade é que se calhar vai fazer a melhor posição dos últimos tempos. Portanto, fruto do fracasso deste campeonato, dos pontos perdidos ridículos dos clubes que estão na frente, o Benfica, Porto e Sporting, o Braga tem o direito de espreitar e de ver a sua oportunidade, e lembrar que o Benfica vai a Braga. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Ressalvar aqui um jogador que para mim foi, uma vez mais, não sabe jogar mal, que é o Zalazar. E se o Benfica pensa em ficar com o Renato Sanches, acho que devia olhar para o investimento de um e para o que será o investimento do outro, porque o Zalazar é um jogador que... Os preços no Braga são proibitivos, pá. E quanto é que custa ficar com o Renato Sanches? Que nem sequer vai... São 10 milhões mais ordenados, não é? Mas eu acho que aqui nem está na equação o Renato Sanches, sinceramente. Vamos ver. Também estás a tapar jogadores que andaste a formar. E o Benfica ou qualquer clube não pode ser uma instituição de solidariedade, não é? Não, claramente. Mas e já se percebeu que o Renato não tem condições para jogar a este nível, pelo menos nos tempos mais próximos. É preciso dizer isso, ao Rui Costa. Mas pronto. Segunda Liga. Sim. Batemos aqui umas bolinhas no instantinho. Sim. Então, olha, o que é que acontece? Basicamente, resultados que mudaram aqui um bocadinho as coisas. Isto semana a semana vai mudar. O Tondela consegue uma vitória no último minuto contra o Feirense. O Penafiel volta a perder, perde em casa do Felgueiras. Marítimo empata com o Leixões. O Chaves perde em casa com o Vizela. O Chaves, que também tem aqui ambições de subida, e o Vizela também. O Leiria, que perde
1-3 com o Torriense mais uma vez a fazer um bom resultado e a intrometer-se ali nas aspirações das equipas que querem subir. O Porto B vence o Passos Ferreira, o Académico vence muito bem o Mafra por 3-1, muito bem jogado. O Portimonense perde com o Oliveirense e o Alverca empata. Atenção, estava a ganhar em casa 2-0. 2-0 passa para 3-2. Com o Oliveirense que está cá em baixo. E o Alverca, nós vimos o jogo antes do jogo do Benfica, até a dizer que é uma excelente exibição do Alverca, mas que não conseguiu vencer um Benfica B também. Um Benfica B que não me parece que se jogasse outra vez o resultado seria assim, mas acaba por ser um empate que ainda assim beneficia o Alverca pela seguinte razão. O Benfica B, como sabes, fui ver há pouco tempo. Toda a gente sabe. E é uma equipa que está em quarto. E se tu vais ver, é uma equipa que são miúdos de 17, 18, 19 anos e que está a disputar a segunda liga com trutas, com tipos com um outro andamento, não é? E que não treina. O Veríssimo perde não sei quantos jogadores para a equipa para treinar, não sei quantos jogadores para o Sub-23 e depois tem um jogo para fazer. Portanto, esse é o segredo. É espetacular aquilo que está a acontecer. Neste caso a tabela fica Tondela 54 pontos, tem mais 4 pontos que o Vizela, e se olharmos bem para aquilo que é o quarto lugar, o Tondela já leva 10 pontos de vantagem em relação àquilo que é a Primeira Liga, ou seja, o Chaves tem 44 pontos, o Benfica B não contando está 3 pontos do terceiro lugar que dá acesso ao play-off, e o Tondela leva 10 pontos de vantagem sobre o Chaves. Parece-me a mim que se começa a figurar como uma equipa que em princípio para o ano está na Primeira Liga. Sim. É mais uma vitória muito importante mesmo que consegue. O próprio Vizela, acho que esta próxima jornada também é um jogo importante. O Vizela eu não coloco nestas contas pela seguinte razão. Está 6 pontos à frente, não é? O Vizela ainda assim, se perder, o próximo jogo é Vizela-Alverca. É isso que eu tinha. Se pusermos o cenário dificílimo do Alverca ganhar ao Vizela, ficam empatados com 50 pontos. Imaginando que o Chaves ganha, o Chaves aproxima-se e fica a 3 pontos. Portanto, parece-me a mim que daí, tirando o Tondela, que eu começo a colocar já como um clube que vai subir, daí para baixo, Vizela, Alverca, Chaves, Torriense, Penafiel, Leiria, todos eles têm uma palavra a dizer sobre aquele que pode ser o segundo e terceiro lugar. E atenção, o Torriense, que aqui há um tempo não estava nunca na vida para estas andanças e ali está, com 43 pontos. Lá está, 18 pontos em disputa. Tudo pode acontecer. Exatamente. Portanto, basicamente é isto. Tu há bocado querias ver, eram as próximas jornadas só daí, sim, da Primeira Liga, da Primeira Liga, para ver principalmente a descida, os de cima a gente já sabe. Então, na próxima jornada vamos ter Gil Vicente Vitória, um jogo muito difícil para o Gil Vicente, que também não está em posições favoráveis. Famalicão, Estoril Praia, um bom jogo. E depois tens o Boa Vista Nacional também, bom jogo. Santa Clara Sporting, Casa Pia, Porto, Estrela da Amadora. Estás borrado? Na ótica de quem? Não sei. Eu faço x e tu dizes que estás borrado. Eu nunca sei. O Estrela da Amadora Farense. Estou-me a pôr aqui na posição de um adepto do Futebol Clube do Porto a apanhar um incómodo de Casa Pia. Exatamente. Por exemplo. Estrela da Amadora Farense, Benfica Aroca, Braga AVS, Moreirense Rio Ave. Logo a seguir, na jornada 30. Espera aí, desculpa lá. Chuta. O Sporting vai a Santa Clara no sábado, não é? Sim. Depois tens Farense Boa Vista. Espera aí que ele mudou-me aqui outra vez. Depois tens o Farense Boa Vista. Tens o Sporting que recebe em casa. O Benfica vai jogar 24 horas depois a saber o resultado do Sporting. Sim, se não houver alterações neste momento, sim. Eu gostava de fazer isto, mas acho que a net foi com o Boda neste momento e ele não me está a passar para o slide seguinte.
Já passou. Ora bem, Farense Boa Vista, um jogo de aflitos, mais uma vez. Rio Ave Santa Clara, Porto Famalicão, Sporting Moreirense, AVS Casa Pia, Nacional Gil Vicente, Estoril Braga, Aroca Estrela da Amadora e às 8h30, dia 19, Vitória Benfica. Este jogo, Vitória e Benfica, eu acho que vai ser preponderante. Eu também acho que é aí que se pode decidir muita coisa. Eu acho que é aí que se pode decidir as contas do título. Veremos a próxima jornada como é que será a exibição e aquilo que o Sporting consegue trazer dos Açores, mas parece-me a mim que é complicado. Depois, na jornada a seguir, também as coisas não são fáceis para o Sporting, porque vai à casa do Boa Vista, que há de estar aflitíssima a precisar de qualquer coisa. Famalicão recebe o Braga, Santa Clara Aroca, Gil Farense, Estrela da Amadora Porto, Moreirense Nacional, Benfica AVS, Vitória Rio Ave, Boa Vista Sporting, Casa Pia, Estoril Praia. E depois ficam a faltar 2 jornadas, certo? Não, 3 jornadas. Isto ainda vai dar uma voltinha engraçada. Boa Vista. Isto ainda vai dar uma voltinha engraçada. Fica a faltar Porto Moreirense, Nacional Vitória, Farense Famalicão, Braga Santa Clara, Estoril Benfica, Rio Ave Estrela, Aroca Casa Pia, Sporting Gil, AVS Boa Vista. Penúltima jornada temos Nacional Rio Ave, Benfica Sporting, Gil Aroca, Casa Pia Braga, Santa Clara Famalicão, Estrela AVS, Moreirense Estoril, Vitória Farense e Boa Vista Porto. E segue-se para a última jornada, que é onde eu acho que se vai decidir tudo. E temos Farense Santa Clara. Não, decidi tudo, inclusive descidas e tudo. Isso talvez. Santa Clara, Farense Santa Clara, Aroca Boa Vista, AVS Moreirense, Porto Nacional, Estoril Estrela, Sporting Vitória. Esta jornada também é boa. Famalicão Casa Pia, Rio Ave Gil, Braga Benfica. Olha, é curioso teres um Famalicão Casa Pia na última jornada, que isso pode decidir, por exemplo, acesso já à Europa. Nesta altura, não é? Quem é que é o último? É o Porto. Depois, exato, esquece. Não. Porque nós, fruto da nossa competência, só temos 4 equipas aí. Todo o tempo que éramos mais. Portanto, ok, my man. vai ser bonito, não vai? Vai ser bonito, vai. Mas olha, diz lá, foste ao Marquês 2 dias só celebrar ou não? Não, fui nada só trabalhar. Mesmo, nada, fui só trabalhar. Ok, nem te embebedaste, nada? Nada. Estás muito mais contido, meu. Imagina, estás a dizer que eu estou contido quando venho para aqui com uma camisola do Braga e uma do Benfica e faço esta basófia toda. Antes eras mais gajo do que isto. Antes eras gajo, por exemplo, para correr na rua todo. Não, ainda não, calma. Imagina, se tivesse sido 7, ia todo no para a piscina. Agora assim, não. Ainda não? É uma repetição do resultado que ainda há pouco tempo se conseguiu. Também já começas a ter, não? É mais ou menos. Sabes que um gajo fica assim meio louco, voltei a saltar no sofá, tal. Tem cuidado. Esqueci perfeitamente do que é que tinha acontecido e mesmo assim o homem faz 3 golos e eu não me aleijei. Portanto, à partida... Estou a brincar, eu não saltei no sofá, senão ainda veio o seguro. Exato, é verdade. Não fiz nada disso. Não, pá, mas está... Tiaguinho, olha, tu continua a ver a Premier, meu? Achas que não vale a pena estar a ver a Liga Portuguesa? Realmente os árbitros são um bocado diferentes. É só isso que me irrita, honestamente. É por isso que olha lá, um lagarto a queixar-se. Olha que também tens arbitragens na Premier que são deploráveis. O que acontece é que os gajos depois sentem na pele e já pensam 2 vezes na próxima jornada. Exatamente. Olha, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, está feitinho. Eu acho que está aqui um bom... Isto aqui, não é uma horinha para não? Uma horinha é certa praticamente. Boa, eu quero também agradecer terem dado microfone hoje. Ora é essa, pá. E sabe porque é que eles deu o microfone? Porque não ganhaste. Não, mas sabes que pode ser engraçado nós, mesmo com o Bruno, já que sobra um microfone, colocarmos ali para o animal e ele, quando lhe apetecer, manda umas bejardas. Sim, e acabou. Tem que estar aqui muito. Mas ele hoje está um bocado apático. Cagamos na geral. Eu estou controlado. Ele está-se a conter. Cagamos na geral, metemos uma para cada um e ele ali com a outra e andamos aqui a bater bolas. Por mim, está-se bem. Acho que isto pode ser engraçado. Vocês já sabem, se gostaram, digam e a gente avança com isto. Se não gostar, não temos pena também. Não tem isto. Exato, a gente vai dar voz ao homem na mesma. É que aquilo é um animal que ali está. Isto não é nada. Feitinho?
Vamos embora. Vamos embora, malta. Um grande abraço, muito obrigado. Para a semana voltamos. Acho que já com o Bruno, parece-me a mim. E pronto, e voltamos aqui. Entretanto, vamos ter um episódio para lançar, temos que perceber quando. E pronto, e é isso. Muito bem. Vale? Então vá. Bora, grande abraço.